Que o Palmeiras está atrás de forma urgente de um atacante depois da contusão de Bruno Rodrigues. Tem uma notícia triste, muito triste no Palmeiras, que o Bruno Rodrigues, recém-chegado, contratado junto ao Cruzeiro, teve uma lesão de joelho, vai passar por uma cirurgia. A gente não sabe se ele rompeu totalmente o ligamento, porque aí isso indicaria um tempo de parada muito maior. Existe uma previsão inicial de 5 meses, pelo menos, né? Lesão de joelho nunca é simples, né? A menos que seja um menisco ali, que aí 3, 4 semanas o cara volta, mas não me parece ser o caso. Ele sofreu essa lesão ainda no jogo contra a Inter de Limeira, e o Palmeiras está alegando ou atribuindo a falta de reparos no gramado pela W Torre, que é a administradora do estádio, que realizou muitos shows no fim da temporada passada para o início desse ano e que não teria feito os reparos necessários. Vocês sabem que há uma briga política e jurídica, né, entre a diretoria do Palmeiras, especialmente a Leila Pereira, com a W Torre, em razão de repasses que não foram feitos, em razão de contratos que a W Torre está assinando com outros clubes, e o Palmeiras está muito desgostoso com isso, num acordo de 20, 25 anos, e a Leila está muito desconfortável, tem citado a W Torre em entrevistas, então eu não sei até que ponto isso é uma reclamação mais jurídica do que qualquer outra coisa. Não tenho base científica para atestar que o gramado sintético, sem manutenção, acabou prejudicando e lesionando o Bruno Rodrigues. O Palmeiras está incomodado com isso, de que pode ter acontecido, que alguns jogadores reclamaram que o gramado não estava como no ano passado. A gente sabe que tem um histórico de lesões de atletas que não estão acostumados com o gramado sintético, que foram lá jogar. O São Paulo, inclusive, teve alguns, né? Ferrarese, Arboleda, jogadores que machucaram tornozelo, joelho, e acabaram se lesionando gravemente depois de jogarem lá no gramado sintético. Tá, mas o que tem a ver? O Palmeiras joga lá sempre. O Palmeiras, como grupo, né, como time, está acostumado. E o Bruno Rodrigues recém chegou. Aliás, foi o primeiro jogo dele, né? Porque o primeiro jogo do Palmeiras foi fora, em Novo Horizonte, e a estreia do Palmeiras no Allianz Parque foi nesse jogo contra a Inter de Limeira, e o Bruno Rodrigues machucou. Mas o Aníbal Moreno, por exemplo, jogou o jogo inteiro e tá tudo certo, e não teve problema. Então, assim, não dá. Eu não tenho base científica para falar, estou passando a informação aqui de que o Palmeiras atribui a falta de manutenção no gramado. Toda a recuperação e sucesso para que o Bruno Rodrigues se recupere o mais rápido possível. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras e contar para vocês que o Verdão está no mercado de forma urgente em busca de um atacante de lado de campo, e a busca pode ser inclusive por jogadores caros. Para explicar o contexto, o Palmeiras até buscava um atacante de lado, mas sem tanta prioridade. Com a contusão do Bruno Rodrigues, que vai ficar de fora por 4 a 5 meses, ele teve uma lesão no joelho, o Palmeiras decidiu estabelecer como prioridade máxima a contratação de um atacante de lado, preferencialmente atacante canhoto, para atuar pelo lado esquerdo, mas não é um fator decisivo. O que o Palmeiras busca hoje é um jogador de velocidade, que possa atuar pelos dois lados do campo. As negociações são caras, o Palmeiras sabe disso, até por isso a Leila já autorizou o departamento de futebol a fazer concessões e buscar alguém que seja mais caro. Que nomes podem estar na pauta do Palmeiras? Essa é a grande questão. Uma dessa, até o TT que eu contei no início do vídeo, pode surgir como uma alternativa, jogador extremamente interessante. Luiz Henrique, que negocia com o Atlético Mineiro, aquele que pertencia ao Botafogo. O outro, Luiz Henrique, que pertencia ao Fluminense. Esse tem negociações mais avançadas para se tornar reforço do Lyon na metade do ano, chegando ao Botafogo já no mês de janeiro, por empréstimo. Ele ficaria 6 meses por aqui, depois iria para o Lyon em definitivo, um negócio de 16 milhões de euros mais 4 milhões de euros em bônus. Não acho que o Palmeiras vai ter capacidade para fazer um investimento desse tamanho. Michael, atacante que já pertenceu ao Flamengo, hoje atua no Al Hilal, jogador de velocidade que atende às necessidades do Palmeiras. Enfim, Verdão está no mercado, até porque sabe que o Arthur e o Kevin foram negociados e o Endrick fica só até metade do ano. Então, setor ofensivo bastante desfalcado. O Palmeiras vai ter dificuldade até na montagem do time titular para o confronto contra o São Paulo na Supercopa. E aí, só mais uma informação importante do Palmeiras. Verdão reconhece que a condição do seu gramado pode ter sido determinante para a contusão do Bruno Rodrigues. Só para lembrar, no fim do ano passado, o Abel Ferreira chegou a dizer que havia necessidade da troca do gramado. Consultei uma pessoa do Palmeiras, a pessoa disse que não houve a troca, até porque essa necessidade não era importante. O que precisaria acontecer era uma grande manutenção do gramado. E aí que vem o ponto, o Verdão acusa a W Torre de não estar fazendo as manutenções no campo. Uma série de melhorias, entre elas a limpeza, troca de pequenos componentes, enfim. E nada disso tem sido feito de acordo com o Palmeiras, porque a W Torre quer economizar. E diante desse cenário, o Bruno Rodrigues se contundiu e pode ficar até 5 meses de fora. Quero saber a sua opinião, use o espaço para comentários.